Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, que ficou de madrugada, até de madrugada, a ouvir o discurso do presidente norte-americano Donald Trump, que, como qualquer intervenção que ele tenha em termos de discurso, de tweets, do que quer que seja, tem marcado definitivamente a atualidade. Como é que ouviu, o que é que ouviu de relevante até às 4 da manhã, embaixador? Eu sou um pouco masoquista nestas coisas, mas eu não gosto de perder. Pela hora ou pela personagem? Não pela hora, essencialmente, a personagem. Eu acho que estes discursos destas figuras, Trump, Putin, mas quem quer que seja que tenha uma figura, um papel predominante e proeminente no quadro internacional, são sempre interessantes de ver e de ouvir, porque há algumas nuances que daí decorrem, e em particular o próprio espetáculo que lhe está associado faz parte um pouco do projeto de natureza política que está ligado à sua ação. E, portanto, este era o primeiro discurso do Donald Trump, fase 2, perante o Congresso. E também era importante ver a coreografia do Congresso, os republicanos por um lado, os democratas por outro, a afirmação de J.D. Vance, que é o presidente em exercício do Senado, ao lado do presidente da Câmara dos Representantes. É tudo um espetáculo que os americanos costumam dar alguma atenção e algum interesse. Primeira questão, Trump não trouxe nenhuma novidade. E esse às vezes pode ser uma boa notícia ou uma má notícia. Não trouxe nenhuma novidade, não houve nada de espetacular, digamos, naquilo que ele disse. O que houve de espetacular foi a forma como ele o disse e a reiteração de algumas mensagens do passado. A forma é aquela forma grandiloquente, megalómana, que faz parte do discurso de Trump. Tudo vai ser melhor a partir de agora. Não há nenhum presidente da história dos Estados Unidos, nem George Washington, que se me compare. Eu vou ser, de facto, vou marcar aqui a história e provavelmente para muitos, para nunca haverá nada, uma América e uma mudança política na América como esta. Este é o grande momento. Eu, em meia dúzia de dias, fiz mais do que todos os meus antecessores, alguns em 8 anos. E, portanto, são coisas absolutamente extraordinárias. E depois fez uma espécie de uma avaliação de cada um dos setores e das mudanças em cada um dos setores. Lá estava Elon Musk nas bancadas a servir de referente para, digamos, o grande desmantelamento da máquina estatal e da redução dos custos da máquina estatal. E depois utilizou, mas isso todos os presidentes americanos utilizam, alguns com mais pudor, outros com menos pudor, casos individuais de figuras que são convidadas para estar nesta apresentação e que são pessoas que foram beneficiários de algumas ações de Trump. Sei lá, os veteranos que têm uma determinada vantagem, que foram beneficiados, é o guarda da fronteira não sei o quê, é a filha é a mãe de uma senhora de uma miúda que foi violada ou atacada, e são sempre pequenos momentos que ilustram aquilo que é a eficiência da ação, portanto, Trump não se coíbe de utilizar todos esses instrumentos. Depois, naquilo que são as mensagens, portanto, vamos lá ver uma coisa, é muito importante perceber que este discurso de Trump é para o eleitorado americano. O eleitorado americano vive essencialmente preocupado com questões americanas. Aquelas que têm a ver com a sua segurança, aquelas que têm a ver com as suas vantagens de natureza económica. Trump não pode apresentar até agora, digamos, nenhum resultado concreto em termos económicos, mas aponta para que a consequência de muitas das suas medidas vai nesse sentido. Vamos ver depois se os americanos daqui a um ano pensam exatamente da mesma maneira. Portanto, há ali uma série de mensagens que no plano que normalmente aqui nos interessa, que é o plano da ordem internacional, Trump anunciou, de facto, a utilização das taxas aduaneiras, dos direitos aduaneiros, como um elemento de guerra, no fundo, um elemento de guerra no plano comercial, e tentou mostrar aquilo que eram, digamos, o desequilíbrio da balança comercial externa dos Estados Unidos, que é uma realidade, mas que é uma realidade provocada pelos factos, e em particular, naquilo que toca ao México e ao Canadá, é uma realidade que é provocada no quadro de um acordo que foi estabelecido por Trump 1. Isto é,
Trump, quando chegou ao poder pela primeira vez, encontrou a NAFTA, que era o acordo que existia entre o México, os Estados Unidos e o Canadá. E resolveu pôr em causa a NAFTA e fez um novo acordo esse que, segundo Trump, mudava tudo, em termos de desequilíbrio que existia nessa altura. Ora bem, isso não se verificou, os Estados Unidos continuaram a importar do México e do Canadá uma esmagadora maioria de produtos que têm um impacto grande na economia, quer do México, quer do Canadá, e Trump defronta-se com as consequências da sua própria decisão. E agora impôs, e impô-las, aliás, antes ainda deste discurso, impô-las na véspera deste discurso, ou no dia deste discurso, impôs um conjunto de tarifas que já estavam anunciadas, aliás, mas que se pensava que estariam, digamos, postas um pouco de parte em função das medidas que quer o Canadá, quer o México iriam tomar, nomeadamente em relação à proteção das fronteiras e quer para a travessia por parte de migrantes, coisa que não é muito importante no Canadá, mas é mais importante no México, mas também para a entrada de droga e para as medidas tomadas para a entrada de droga. Aparentemente, os Estados Unidos não estão contentes com esse tipo de medidas, que foram tomadas pelos dois países e impuseram um conjunto de tarifas fortes. A reação do Canadá é fortíssima, mais ou menos ao mesmo nível e politicamente muito significativa. A reação do México, no momento em que estamos a falar, eu ainda não sei qual é exatamente em termos quantitativos, contrariamente ao Canadá, que já está quantificado. E por isso mesmo, portanto, este é o pano de fundo. Depois, Trump repetiu a mensagem, isto é importante, sobre a sua intenção de tomar conta do Canal do Panamá. É preciso perceber que o Canal do Panamá é uma obra construída no passado e que Jimmy Carter, digamos, cedeu aos panamenhos, portanto ao Estado do Panamá. A sua vontade de tomar conta da Groenlândia, e isso foi ontem muito claro, no sentido de dizer que as pessoas da Groenlândia, onde vive muito pouca gente, estão interessadas em ter um futuro próspero, e esse futuro é ligado aos Estados Unidos, e depois acrescentou uma coisa que é muito claro do método de Trump, que isto vai acontecer, quer dizer, acontecerá de uma maneira ou de outra. Portanto, o que significa, portanto, que há uma vontade de uma certa violência nessa ação. Curiosamente, desapareceu aqui a ideia de tornar o Canadá o 51º Estado americano, e a Europa desapareceu bastante deste discurso, das duas questões que nós tradicionalmente aqui trazemos, que é a questão do Médio Oriente e da questão da Ucrânia. No Médio Oriente, Trump apenas sublinhou aquilo que foi o seu papel, ou considera ser o seu grande papel, na retomada dos reféns que estavam detidos pelo Hamas em Gaza. No caso da Ucrânia, apenas leu a parte importante da carta que Zelensky lhe enviou, reafirmando o seu interesse, e já podemos falar a seguir disso, porque também tem a ver com o que se passou nesta semana, em fazer o tal acordo de cedência de exploração de minerais dentro da Ucrânia. Não leu a parte da carta de Zelensky, em que Zelensky diz que isto só se pode fazer com garantias de segurança que permitam salvaguardar a independência e a soberania da Ucrânia, mas Trump, como é evidente, só faz um discurso à medida daquilo que é o seu interesse. A conclusão a que chegou o embaixador é que, suponho, mantém-se tudo na mesma, os principais pressupostos do discurso anterior, inclusivamente à sua reeleição, mantêm-se, sem que haja nenhum setor, nenhuma área do seu discurso que de alguma forma permita perceber-se que ele estaria a atenuar aquilo que tem vindo a colocar no terreno, nomeadamente no que tem a ver com a União Europeia. No que tem a ver com a União Europeia, não. Há algumas acusações em relação à União Europeia, que a União Europeia gasta mais, não sei se é verdade ou não, tem que ser os números, gasta mais em petróleo e gás ainda importado da Rússia do que aquele que gastou com a guerra da Ucrânia. Em relação, digamos, à atitude face à União Europeia, nomeadamente nesta crise, não houve, digamos, nenhuma nota especial. Agora,
eu acho que a mensagem essencial é para dentro, é o poupar dinheiro. O Trump fez uma pequena ilustração que é caricatural e demagógica daquilo que são as ações da cooperação para o desenvolvimento que a USAID fazia pelo mundo e depois singularizou algumas ações em vários países, ações que eram levadas a cabo, enfim, para minorar os problemas do desenvolvimento local, e depois caricaturou-as, algumas delas aparecem muito caricaturadas, porque aparecem ligadas a questões que, para um ouvido americano, estar a pagar qualquer coisa, como ele dizia, não sei quantos, no Lesoto, por exemplo, que nem se sabe onde é que é. Quer dizer, coisas deste género, que têm, sob o ponto de vista internacional, digamos, um desrespeito global pela ordem internacional. E, portanto, muito em África, muitas questões africanas, mas também em um bocadinho, um pouco por todo o mundo. E isso demonstra a sua vontade de desmantelar a máquina americana. A grande preocupação de Trump, vale a pena dizê-lo, e digamos em termos mais sérios, a grande preocupação de Trump é reduzir as despesas dos Estados Unidos. Reduzir as despesas dos Estados Unidos o máximo possível, fazer emagrecer de forma radical toda a estrutura americana, independentemente disso poder funcionar contra, digamos, a própria cara humana dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma ação internacional de cooperação para o desenvolvimento, de ajuda ao desenvolvimento, de luta contra a pobreza, contra a fome, etc., muito importante, e que eram, digamos, a cara humana dos Estados Unidos perante, digamos, uns Estados Unidos que são sempre vistos como a potência da força, da guerra, da lei. Os Estados Unidos tinham essa dimensão, a USAID era isso, era a cara mais humana da América. O desmantelamento, mas desmantelamento total da USAID, além de criar uma pressão brutal para os países que dependiam disso, e dependiam disso porque estão desmunidos de recursos para poder fazer face a essas despesas, vai obviamente obrigar outros países do mundo a entrarem, não para colmatar esse dinheiro, porque é quase impossível, mas para tentar minorar os efeitos desse congelamento de ajuda. Claro, talvez o Lesoto tenha terras raras e, portanto, a coisa se resolva. Obrigado, embaixador. Vamos ficar por aqui na primeira parte do programa de hoje. Voltamos já de seguida, mais ou menos com o mesmo tema. Até lá.